Eleições em outubro. Primavera do Leste tem uma missão. E a missão de Primavera do Leste nessas eleições é pensar no que é interessante para a nossa cidade. É hora de ser bairrista. Sim, assumidamente bairrista, para que as melhorias possam vir para a nossa cidade. A função do jornal L News não é dizer para quem você deve votar. A função do jornal L News é dizer que você tem que pensar na nossa cidade e escolher candidatos da nossa cidade. Você já conhece o Triple C, né? Curta, comenta, compartilha. Divida aí se você gostar do tipo de jornalismo que a gente faz. Se não gostar, também não precisa, dane-se. Mas se gostar, curtir que ajuda. Nós continuamos na missão de abrir espaço para que os candidatos da nossa cidade, que querem defender os eleitores da nossa cidade, que querem trabalhar pelas melhorias da nossa cidade, possam conhecer um pouco mais das propostas de trabalho, porque todos eles já são conhecidos da sociedade. Por isso vamos conversar sobre temas específicos, melhorias específicas, benefícios específicos para a nossa cidade. Nesta edição dessa entrevista, eu vou conversar com ele que já foi vereador, não me lembro quantos mandatos, mas tem vários mandatos aí de vereador. E talvez seja um dos mais polêmicos políticos da nossa cidade, jornalista, e tem muito o que falar. Não precisa nem se apresentar, muito conhecido. Mas eu tenho a honra de receber nos estúdios do jornal L News, Luiz Costa, ex-vereador, já fui candidato a deputado. Tudo bem, Luiz? Como tem passado? Tudo bem, Eli? Beleza? Graças a Deus. Luiz, e aí, como é que tá a vida? Graças a Deus, bem. Já tivemos dias piores. Eu digo sempre, dias melhores virão, né? E como diz o colega Bira, melhor que ontem e amanhã vamos estar melhor que hoje. É verdade. E a vida é feita assim, né, Luiz? É altos e baixos, uma hora você está melhor, outra hora você não está tão bem. Exatamente. É nunca perder a fé, né? Nunca perder a fé, o tempo nos ensina nele. Manter a fé, manter a serenidade, respirar, contar até 10, até 11 às vezes e depois, né? E depois reagimos. Então assim, seguimos a vida. O nosso objetivo, Luiz, não é falar do que aconteceu no passado. Sim. Todos têm uma história, e acho que Primavera do Leste inteira conhece a sua história. Sim. Sabe, uns são contra, outros a favor, normal. A gente respeita todas as opiniões, mas o que nos interessa aqui é o candidato Luiz Costa para essas eleições para o cargo de deputado federal. Começando do começo. Como é que você chegou nessa condição de candidato? Eli, eu estive nas últimas eleições que foram Primavera do Leste, eu iria disputar, aí por uma questão de ata, lá não foi meu nome na ata, eu não consegui disputar as eleições. E lá falava, o Luiz está inelegível, o Luiz não pode concorrer. Na verdade, eu nunca estive inelegível. Meu processo não transitou em julgado. Meu processo está no TSE. Então, eu poderia ter concorrido às últimas eleições, fiquei fora, saí do mandato lá ainda 2021, 2022, né? E estava aí, só com as reportagens, né, trabalhando nas reportagens, continuando ajudando a população como imprensa, e despertou alguém de Cuiabá, olhou e falou, cara, esse cara aqui pode ser candidato nosso aí no grupo, o senador Galvão, né, e também o Kleber Ávila, que é presidente do Avante. Falou, olha, eu vejo você, falei, mas eu tenho problema demais. Falou, vamos olhar seus problemas aqui, vamos pedir para Brasília ficar uma semana olhando. Ele falou, realmente você tem as certidões, você consegue sair. E aí tinha algumas multas que o grupo adversário na época colocou aqui na minha eleição de vereador. Colocou em mim também. Colocou você também? Rapaz, eu tava vendo assim, o Galvão que foi ao Senado ganhou uma multa de 10 mil. Sabe quanto de multa eu paguei nos últimos dias? Renegociei 110 mil. De multa, para mim conseguir tirar minha certidão para poder negociar. Não é brinquedo não, velho. Não é brincadeira não, mas tudo bem. Sigamos. Então agora, a partir desse convite, eu comecei a amadurecer a ideia, comecei a ouvir pessoas de Cuiabá, comecei
falar com a família, falar com todos, de repente, nem eu acreditava que isso estava acontecendo, que eu estava na política praticamente adormecido, né? E aí, quando eu vi, me chamaram para a convenção, eu falei, mas como vou para a convenção? Tá certo mesmo? Porque a última convenção não tive boas lembranças. Chego na convenção e realmente eu estava lá, oficializado candidato a deputado federal pelo Partido Avante. E eu me sinto feliz, gratidão a essas pessoas que lembraram, viram meu nome aqui, e gratidão ao povo de Primavera. Se o meu nome continua em alta pelo trabalho que eu prestei e continuo prestando através da imprensa Primavera do Leste, é pelo povo que nos segue, que nos acompanha. E é muito importante, porque era uma informação que inclusive eu não tinha. Sim. Que você estava elegível nas últimas eleições e que continua elegível. Continua elegível. E porque minha segunda pergunta era saber como é que estava o seu jurídico, mas você já antecipou. Sim. E você ganha uma relevância política, não só em Primavera como no Estado, graças a uma candidatura que você teve em 18 ou 22, se não me engano. Foi Bolsonaro 22, né? 22. Foi em 22 que você foi candidato a deputado, né? Foi. E você foi bem votado na... Fui. Na época eu fui mais votado em Primavera, fiz 5.900 votos só aqui. E mais em algumas regiões aqui. Cheguei a 6.900 votos, sem estrutura alguma de partido, de nada, conseguimos fazer essa votação. A sua história é mais ou menos essa, né? Você nunca tem muita estrutura. Nunca tem estrutura salvando aqui, não. Vai do jeito que deve. Vai café, coragem, botina tá aqui só poeira andando e é isso. Agora, Luiz, o teu grupo político, o teu partido Avante e o teu grupo político, qual o caminho que ele deve adotar na votação para majoritária no Estado? Majoritária deve seguir aí, por mais que deixou o partido aberto, deixou na ata lá aberto para apoiar, deve seguir com o Pivetta. Deve seguir com o Pivetta, o Galvão. Se identifica muito com o Pivetta, com as ideias dele, né? Então devemos aí seguir o mesmo caminho. E é um bom nome, né? Não tem... É um bom nome. Se for falar entre esquerda e direita, ele é um cara tem mais cara de direita, né? Mas eu gosto do estilo do Pivetta. Tive muitos problemas com o Getúlio, depois chegamos a conversar e pedir desculpa, porque eu gosto desse jeitão. O cara às vezes te xinga, fala um monte de coisa, mas cumpre o que fala. Isso aqui é homem bom, entendeu? Então o Pivetta segue essa mesma linha. Eu creio que será uma boa opção para o Estado. Eu acho que deve pensar igual a mim nesse ponto. Errar, e o pessoal de casa sabe disso, Sim. É natural. Faz parte. Qualquer homem pode errar, qualquer mulher pode errar. Exato. O que é ruim é você permanecer errando. Exatamente. Ou defender ad eternum uma posição errada. Sim. Né? Como diria Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Exatamente. Quer dizer, se se questionasse, não sei se você concorda. Concordo até. Fala isso direto, usa a mesma música do Raul. Você vai ficar parado à beira do caminho só olhando as coisas passar ou você vai se colocar a cara para ir? Aí você vai ter indisposição, você vai ter problemas, você vai ser xingado, mas daí você fez sua parte, você foi lá e colocou. Como é que você está observando hoje o cenário político em Primavera? Antes de falar da sua proposição, nós temos aí quantos candidatos estaduais? Acho que 8 ou 9. 8 ou 9, né? É muito candidato. E para federal, temos acho que 3 candidatos. 3 candidatos. Como é que você vê esse cenário político? Você acha que é representatividade de lados, candidatos de si mesmo, ou um projeto realmente por Primavera? Não vejo um projeto por Primavera ali. Tanto que eu nunca conversei sobre candidatura com os outros dois candidatos. O Zeca foi uma surpresa, não sabia que ele iria se efetivar candidato a federal, né? Porque o nome que tem, a boa relação que temos com eles, vamos sair. A gente podia, de repente, conversar e compor para ter um projeto maior para a Primavera. Né? Então nunca conversamos sobre isso. Primavera falta grandes líderes, articuladores, pessoas que pensam em Primavera. Porque tem muitos aí que estão candidato no federal e no estadual, digamos assim, que nós já conhecemos a história, já sabemos que só fazem isso a vida inteira, trabalhou só nisso, então nunca vai ser um projeto por Primavera, e sim um projeto para si, por ego, né? Então, eu vejo assim ali, vamos para a disputa, contudo, né, acaba que trabalhando meio que cada um para um lado e nem conversando por Primavera, porque se chegássemos hoje
é um acordo. Tanto os candidatos estaduais quanto nos federais, tem voto para todo mundo. Tem voto para todo mundo sair bem votado. Tá? E essa conversa, assim, por Primavera, eu como político, quando disputei para deputado da outra vez, eu tinha a palavra firmada de um apoio na época da gestão, que eu seria o candidato a estadual da cidade. E não fui o candidato da cidade. Então, assim, as mesmas pessoas que estavam lá, que me enganaram no passado, são que estão hoje tentando continuar com essa mesma ideia, por Primavera. Primavera precisa só dele, não precisa de mim, não precisa da lei, não precisa de outros, não precisa do Bira, não precisa... Uai, como assim? Né? Tem nomes bons, mas ainda falta essa união em Primavera do Leste. Nós vemos Rondonópolis conseguindo fazer federal, vezes 2 federais, Sinop faz federais, cidade menor que Primavera consegue articular e ser polo e fazer lá o seu candidato. Mas eu vou puxar suas orelhas. O grupo que mentiu para você em 2022, ele já tinha mentido lá atrás na eleição para presidente da Câmara. Já tinha. Não é verdade? Já tinha mentido. Eli, os caras me pegaram numa situação. Pegaram de novo? Pai, me enganaram de novo, rapaz. Eu tinha perdido minha mãe. Tava em uma depressão. Sim. Lá no chácara, não queria saber de nada. Eu me lembro. Rapaz, ligaram pra mim e tal, e começaram a ter meu processo julgado lá no TRE, tava um voto faltando. Falaram, vamos pra Cuiabá, vamos lá. Você aceita vir pro PRD? Aceito. Quem me chamou pra ir pro PRD, cumpriu a parte dele. O prefeito à época, tá tranquilo, não vai mexer com você vai vir pro nosso grupo e vamos estar junto caminhando. E eu caí nessa, eu tava ali, poxa vida, vou ser julgado, e aí chegamos lá, aconteceu. À noite os pessoal já sabia o resultado do julgamento no outro dia, tá? À noite me ligaram e falaram, deu merda lá, o cara não cumpriu a palavra, tá? Atrapalhou sim lá, que não, ele não precisava fazer nada, era só não atrapalhar. Pois foram muitos daqui, foi justamente para atrapalhar e aí não deixaram. E depois disso ainda continuei acreditando, vai vir a convenção, vou conseguir me efetivar. Não consegui. Até eu, que nunca fui político de concorrer a absolutamente nada na minha vida, nada, nunca concorri a absolutamente. Até eu fiquei com tanta raiva que eu me lancei candidato, depois eu renunciei a candidatura, mas até eu que nunca tinha feito nada, fiquei com tanta raiva, porque tinha a palavra, a garantia de que nós teríamos uma boa articulação para sair com o nome de consenso. Exato. E infelizmente não deu. Agora, você é candidato a um outro nível, a federal. Federal, você mexe com outras coisas, muito embora também se cuide do seu reduto, né? Da sua cidade, lá do seu município. O que você enxerga como candidatura a deputado federal? O que você vê em ser um deputado federal? Primavera, bem como a nossa região, já estive andando aqui por Paranatinga, Poxoréu, muitos lugares aqui, tem suas necessidades, suas carências. E as pessoas clamam, pedem um socorro, às vezes está descontente com a gestão daquela cidade. E precisa de alguns fatores. Eu não vejo, assim, o eleitor, aquele que pensa um pouquinho, sabe que o parlamentar, a função dele, quando você está no nível de Estado, ao nível de Brasília, não é apenas trazer emendas para o município. Seria, primeiramente, fiscalizar o presidente da República. Continuaria com esse mesmo papel. Contudo, as emendas é o carro-chefe de todo candidato, de quem lá já está e quem está querendo chegar lá, para pegar esse dinheiro e tentar trazer para o município. Então, essas demandas, como na área da saúde, como os demandas, não importando quem seja a gestão, deva de se fazer por Primavera do Leste. E é isso que eu pretendo, além de fiscalizar, se eu lá chegar a fiscalizar o executivo, o presidente, vou estar também defendendo a minha região, caminhando as coisas, colocando nos eixos, pegando os papéis, tá aqui, isso aqui é de Primavera, eu preciso que saia, defendendo esse povo. Você tem agora, e eu vou te perguntar isso, uma oportunidade de dizer com todas as letras, não só Primavera, porque aqui nós somos uma região, né? Paranatinga, Santo Antônio, General Carneiro, Poxoréu, Novo Poxoréu, Jaldore, Campo Verde, é toda uma grande região. Você dá a sua garantia que, caso chegando na Câmara Federal, você vai carrear as emendas para o desenvolvimento dessas cidades? Com certeza, independente de quem seja a gestão.
eu vou estar lá me oferecendo. Olha, o que está precisando aqui? Faço questão de trazer as emendas e deixar aqui na nossa região, né? Pois em milhões e milhões de reais, a gente chega lá, enquanto parlamentar em Brasília, pedindo ali, talvez, pegando migalhas, pegando um pouquinho das sobras, porque às vezes o senador, às vezes o deputado vai preferir a região dele, vai mandar para Sinop. Olha como é que está Sinop lá hoje. O Polo, Rondonópolis, vão colocar o dinheiro lá. Então, eu sendo de Primavera, e hoje Primavera é um polo aqui para todas essas cidades, vou estar canalizando para cá, bem como para todos esses distritos aí, ali, todo em volta, podendo chegar até a Gaúcha do Norte ali, verificando, ir lá fiscalizando, indo... Eu gosto de colocar, de colocar... Porque é a sua região, né? Exatamente, é a minha região. Você é nascido aqui em Poxoréu? Poxoréu, nascido em Poxoréu. Você é nascido aqui, quer dizer, o que acontece para Poxoréu é como se acontecesse para Primavera. Exatamente, né? Exatamente. O benefício que vai para lá, vem para cá. Luiz, como que você visualiza que está o eleitor primaverense? O eleitor primaverense está bastante desacreditado um pouco na política, pois Primavera tem a maioria dos seus eleitores de direita. E tudo que vem acontecendo no país hoje é o reflexo. Então, temos que mexer na memória, mexer com esse povo de Primavera, para que eles vão à urna. Mostrar que é importante votar. Primavera, ele não é tão diferente quanto acontece no país. Hoje no país há uma polarização entre esquerda e direita, entre Flávio e Lula, que são quem estão, e esquece muitas das vezes de olhar coisas básicas. Não importa o que o candidato fez, como o que está no poder hoje, como quem está no poder hoje, com o poder da caneta, nosso presidente. Quantas coisas que nós vemos que não está certo, mas está tudo bem, porque eu gosto daquele, eu gosto desse. Então, o eleitor está bem arisco, mas ele tem que enxergar e ver essa mesma vontade que ele tem de mudar o país, tem que começar aqui, colocando representantes aqui que possam mudar, representantes aqui que votam com essa questão ideológica voltada para o bem, Não precisa nem de você ser de esquerda ou direita ali. É só você ter um pouquinho de inteligência que você não vai votar leis que acabam com a família, que acabam com o nosso país. Liberação de drogas, proibir o uso de armas. Quantas coisas hoje que afetam o cidadão em si e começa na onde? Na família, começa lá na casa. Começa a tomar os nossos poderes que temos, até mesmo dentro da nossa casa. Eu me lembro de uma propositura sua, sim, como vereador, para evitar a cartilha aqui no município. Exatamente. Se eu estiver errado, me corrija. Não, foi falava ideologia de gênero, mas... E aí, entre aspas, era o famoso kit gay que apelidavam. E aí eu proibi que Primavera do Leste, à época, com projeto de lei, o Érico Piana lá sancionou a lei. E foi aí que eu fiquei conhecido até a nível de Brasil, conheci o Bolsonaro. Ele me ligou um dia, era ainda deputado, por causa dessa lei, e pegou em vários locais do Brasil, né? Começou a também fazer leis municipais que proibissem, porque às vezes proíbe no estado, mas e o município? O município também compra lá os seus livros, proibindo que tivesse conteúdo erótico para crianças. É o que esses que aí estão querem. Querem. Porque o que eles não entendem, e é uma visão minha, não sei se você concorda, não é que a gente é contra o gay. Cada um faz o que quiser da sua vida, cada um resolve o que quiser. Exatamente. Agora, o que a gente não quer é que interfira na criança. Estou errado aí, Luiz? Você está correto. Temos que defender, eu fui um grande defensor das nossas crianças. Eu tenho filho, você tem filho ali. Então nós não queremos, deixa o tempo, deixa as coisas acontecerem como antigamente. Lógico. Hoje as escolas tem tantas coisas envolvendo a escola, e às vezes aquilo que é o mais perfeito que seria a criança aprender, a escola ensina, o pai educa, né? Então, invertendo os papéis, essa correria do mundo, eles aproveitaram que está todos os pais ocupados, manda a criança, se puder ficar o dia todo na escola, fica, e estão interferindo e levando para o lado ruim. Agora, Luiz, nós falamos sobre o trabalho de um deputado federal, e é muito importante que ele tenha um bom relacionamento, não precisa ser parceiro, sim, mas tem um bom relacionamento com os prefeitos e com a gestão. Sim. Porque eu me lembro, por exemplo, na época que o Zeca foi deputado,
e o prefeito era o senhor Érico Piano, e o Zeca mandou um dinheiro para comprar um mamógrafo, e rapaz, quase perdeu o mamógrafo, Exato. porque não era a prioridade da gestão aquele mamógrafo. Então é importante para ter essa conjuntura, Exatamente. essa sinergia de forças para trazer o desenvolvimento. Às vezes tem um deputado com boa intenção, um prefeito com boa intenção, mas eles não se falam, a coisa acaba se perdendo. Exatamente. Como é que é o seu relacionamento com os nossos prefeitos da nossa região e também o prefeito Sérgio Manique em Primavera? É perfeito. Meu relacionamento com o Sérgio, por exemplo, nunca recebi um processo da prefeitura por eu falar. Eu tenho a liberdade. Aprendi com você uma época, você me dizia, eu vendo meu espaço institucional, mas minha opinião é minha. Sim. E o prefeito nunca me ligou, botou alguém para ligar e falou, mas o que você está falando aí? Eu continuo fazendo essas matérias comunitárias de bairro, cobrando um asfalto, cobrando outro. Pelo contrário, hoje é o secretário que me liga, não, Luiz, vamos resolver tal dia, não tal coisa. Tem a satisfação. Então, meu relacionamento com o prefeito Sérgio é bom? É bom. Alguns do município podem dizer, talvez não está tão bem, a popularidade não está tão bem, mas eu posso dizer para você, de todos os prefeitos que por aqui passaram, dos prefeitos mais coração, assim, que falta até ter esse traquejo político, é o Sérgio. Então, meu relacionamento com ele é bom. Vamos para a região, Luciano Sol, bom também. Paranatinga, tem um bom relacionamento. Santo Antônio do Leste com Miguel, perfeito, um relacionamento perfeito. Então, e os que eu não tiver, lá não chegando, eu vou estar com o gabinete aberto e vou lá. Vou abrir as portas e vou lá. Às vezes esse mamógrafo que veio para cá, chegou a ficar obsoleto para receber depois na gestão do outro prefeito do Léo, tiveram que foi uma ação do Ministério Público obrigando eles a instalar o mamógrafo aqui. Sim. Hoje está ultrapassado, está obsoleto, está parado. Está parado. Por quê? Por falta de conversar. Você precisa de um mamógrafo aí? O que você está precisando mais de urgência aí no centro de imagens? Conversando, ele vai falar as necessidades dele e eu vou encaminhar a emenda, de repente, já para aquilo canalizado correto, para aquilo que precisa. Né? Então, essa conversa entre deputado, e prefeitos é importante. A importância, na sua visão, qual a importância de conscientização da nossa população para o voto em nossa... Porque vai vir muita mala de dinheiro. Você conhece como é que funciona esse trem. Você já enfrentou muito isso. Isso. Como é que você vai combater isso? Como é que você vai convencer o nosso eleitor a votar nos nossos candidatos? Ele é até feio dizer isso, mas assim, da forma que eu vou falar aqui. Pega o dinheiro dele e vota em nós, pô. E vota nos daqui. Dá o voto para a região, né? Para ficar aqui em Primavera do Leste. Nós não temos a estrutura que muitos outros têm ali. Na convenção até, eu falando lá no meu discurso, eu disse, muitos que estavam tendo a convenção naquele mesmo dia, e aqui nos bastidores, a gente ouve nos corredores, eu tenho 40 milhões para gastar. Eli, que dia que se eu tivesse 40 milhões eu queria ser deputado, cara. Eu vou cuidar de cavalo, cuidar de cachorro, você entendeu? Vou ficar na minha vida, vou viajar, rapaz. Não, eu quero. Eu preciso receber por isso, que não é isso que quebra o país, o que quebra o país é a corrupção, não é o subsídio que tem para eles, né, Eli? E aí, rapaz, depois disso, dessa forma, para nós conscientizar, trazer esse eleitor para ficar aqui, tem que falar essa coisa feia mesmo. Pega o dinheiro deles, mas vota aqui. Deixa o seu voto aqui. Vota nos nossos. Vota nos nossos, deixa aqui. Claro que o Luiz não gosta do Luiz? Tem outros dois. Não gosta. Aí pronto, se não gosta de dois, aí beleza, é com você, mas tem opção. Não, mas dá sim. Se pensar direitinho, dá para você escolher todos os votos aqui para a nossa região. Senador e governador e presidente, não, é óbvio que não, porque nós não temos aqui. Mas deputado estadual e deputado federal, nós temos aqui na nossa cidade, nós podemos escolher aqui, nós podemos pensar um pouquinho, né? Porque, gente, vocês não fazem ideia da diferença entre você ganhar 1.000, 2.000, 3.000 aí, para votar num cara de fora, é um negócio. Sim. E o negócio, ele se fecha. Como é que funciona? Eu tenho um carro para vender. O Luiz Costa quer comprar um carro. Eu vendo o carro, entrego meu carro para ele, ele me entrega o dinheiro, fim do negócio. Quando você pega 2, 3 mil para entregar o seu voto, é a mesma coisa. Você entregou o seu voto, recebeu 2, 3 mil reais, fim do negócio. Você não vai pedir
clínica, hospital, melhoria na saúde. Não vai pedir nada. Você vendeu, cara. Vendeu, entregou, recebeu, acabou a conversa. Exatamente. Não sei se eu estou errado, Luiz. Como você, vou usar o mesmo exemplo do carro que você me vendeu. Você me vendeu, acabou. Eu saio com ele 2, 3 dias depois, ele funde o motor, tá quebrado. O problema é de quem? É meu, eu assumi o risco. Então o leitor está assumindo o risco de ter aí políticos que não estão nem aí. Você bater na porta dele, ligar no celular de um assessor ou de um gabinete, não tem nada com você não, já paguei. Já paguei seu voto, comprei o seu voto, entendeu? Então é preciso ter essa conscientização das pessoas, entendeu? Não se venderem. E aquele que se vender, mesmo assim, deixa o voto aqui. Que é feio ter que falar isso, como eu disse pra você. Porque a corrupção é muito fácil falar. E é real, né? É real, eu tô olhando dia a dia com o povo. Você tem quanto? Você vai fazer? Não tenho nada, companheiro. Eu tenho aqui proposta, tem isso. Você vai votar num candidato que apareceu aqui com a mala de dinheiro, entregou um dinheiro, e você vai deixar de votar no Luiz Costa. Todo mundo sabe onde o Luiz Costa... Quer dizer, eu não sei, mas... mas todo mundo sabe onde ele mora. Sim. Vai na casa dele, ô deputado, quero a melhoria aqui pro meu bairro. Isso vale para os nossos, entende? Então, o Luiz Costa vai pedir os votos para ele durante a campanha eleitoral, mas fica aqui o meu pedido para você e também dele, acho que falei o nome dele, de que escolha o nosso, para a gente depois bater lá na porta. Exatamente. E recolher. Exatamente. Porque os 4 anos passam rápido. A pessoa pensa que não passa, passa rápido, gente, passa rápido. Então, o político que entra e só pensa nele, só pensa em encher os bolsos, ficar milionário, não existe mágica ali. Eu não vejo político ganhando na Mega Sena. Nenhum da minha cidade ganhou na Mega Sena, cara. E você compara o meu mandato com os dos outros, alguns outros aqui, eu vou falar daqui. É só comparar a minha vida e a dos outros. O que é que o Luiz Costa tem? Eu moro ali, tô ferrado, tô devendo isso, pagando pensão, tô pagando multa ali. Dividindo. Rapaz do céu, como é que pode, cara? É isso. E jornalismo, então, Eli? Nós não podemos falar de ninguém. Toma aí, ó. Fica quieto, senão multa de diária de tantos dias. O povo acha que o jornalista fez voto de pobreza, né? Rapaz, só pode, porque eu nunca vi, ou profissão, ele nunca vi, eu já disse isso. A gente participa, eu tenho colega jornalista em outros lugares também, mas eu nunca vi uma cidade para dar tanto processo, tira do ar. Mas, moça, o cara é público, tira do ar. A charge que está na Constituição, que é legal, tira do ar. O que nós podemos mais aqui? Eu sofri mais de 40 processos em Primavera. Eu costumo dizer o seguinte: tem uma jurisprudência feita pelo ministro Celso de Mello, numa disputa entre me fugiu agora da cabeça, mas era o PT contra um jornalista da Veja. E ele deu a decisão. E a decisão que ele deu é um libelo. Tanto que virou jurisprudência no STF a defesa que ele fez do jornalismo. E seria interessante que principalmente os juízes de Primavera começassem a ler. Sim. E eu faço questão, nos processos que eu me defendo, eu faço questão de mostrar aos juízes a súmula, me veio a palavra. Não é súmula vinculante, porque aí tem que ter uma aprovação especial. Sim. Mas a súmula do STF, essa defesa do Celso de Mello, do jornalismo, onde ele fala da charge, da acrimônia do jornalista. O jornalista é igual um advogado. O advogado tem a verve dele. Sim. O jornalista, cada qual tem sua verve. Uns são mais incisivos, outros menos incisivos. É a verve do jornalista. Isso não pode entrar em discussão. Luiz, os 4 anos passam rápido, mas o nosso tempo também passa igual a beleza. Passou já? Pô, rápido, hein? Eu queria dizer para você o seguinte: primeiro, se tem alguma pergunta que você acha importante você colocar para a população e que eu, na qualidade de seu entrevistador, não tenha feito a pergunta. O espaço é livre, é para você estabelecer pontos ou querer alguma coisa que a gente não falou. Sim. Se queria falar, fica à vontade, Luiz. Eli, pergunte para a população, importante, verificar a vida dos seus candidatos, principalmente financeira, que isso aqui é um negócio, praticamente. Como que está a vida do seu político de estimação? Verifique. Aquele que morava
de aluguel, e hoje eu tenho mansões, tem jato, tem várias coisas. Se esse é uma boa opção, se você vai continuar enriquecendo só essa pessoa, ou você vai pensar no coletivo? É hora de deixar diferenças de lado. Mas eu não gosto disso porque ele falou aquilo e tal. Resolve. Dá para resolver, dá para repensar, como nós começamos nossa entrevista falando, que o tempo nos ensina a sermos melhores, a pensar, a contar até mais para poder responder. Então, Eli, se algum dia, em alguma matéria, em algum discurso, eu fiz um mal a alguém ou fui mal interpretado, me desculpem, mas pense, não no Luiz Costa, pense em Primavera, pense em local. Começando daqui, mas e o país? Começa Primavera, Primavera é Brasil, começa aqui no município. É por isso que está a bagunça em Brasília, porque nós pensamos errado e dispensamos o nosso voto. Então essa conscientização que você está fazendo aqui é excelente, mas que o eleitor possa entender de onde vem todo esse dinheiro para a campanha. Luiz Costa, primaverense. Você pode até discordar eu mesmo discordo de alguns pontos dele. Não importa. Deixa o seu orgulho de lado, deixa o seu ego de lado. É a nossa cidade, é o nosso canto, é a nossa casa. Primavera está pedindo o seu apoio. Obrigado, Luiz. Um grande abraço, felicidade, sucesso aí nessa caminhada. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Deus te abençoe sempre. Obrigado pelo espaço. Obrigado por você de casa. Valeu. Fique com Deus. Tchau.